Safari Cósmico. Ao explorarmos os céus, nosso sistema solar vai se tornando um território familiar. Está bem dentro de nossas possibilidades explorar todos os planetas que orbitam o Sol, seja com tripulação ou com robôs. Se existir neles vida extraterrestre, há uma forte possibilidade de que a encontremos nas próximas décadas. Mas parece muito improvável que encontremos vida extraterrestre inteligente. Para isto, temos de procurar muito mais longe, em outro sistema planetário, em torno de um outro Sol. A vida inteligente necessita do planeta certo e de tempo para se desenvolver. Porém, existe um vasto número de estrelas no céu. Tantas que a maioria dos cientistas agora acredita que deve existir vida extraterrestre inteligente em algum lugar. Temos hoje uma noite clara e eu consigo enxergar, não sei, talvez algumas centenas de estrelas a olho nu. Se eu tivesse um binóculo, enxergaria talvez dezenas de milhares. E isso é mais ou menos como o número de grãos de areia que eu tenho aqui na minha mão. Algumas dezenas de milhares, uma boa quantidade. Porém, na verdade, o número de estrelas em nossa galáxia, Via Láctea, nossos vizinhos cósmicos, equivalem a algo como 500 bilhões. E esse é o número de grãos de areia de toda esta praia. Isto é impressionante. Isso é um bocado de possíveis habitats para a vida, porém isto não é tudo. Existem outros 100 bilhões de galáxias, cada uma com 500 bilhões de estrelas. Isto significa que existem mais estrelas lá fora que não podemos ver do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E de todas aquelas estrelas, mesmo que uma minúscula fração tenha planetas ao seu redor, será um bocado de planetas. E mesmo que uma minúscula fração daqueles planetas contenha vida, ainda será um bocado de vida. Não sabemos quantas estrelas realmente possuem planetas. Nosso Sol é uma estrela bastante comum, quer dizer, em termos de tamanho e luminosidade, ele está dentro da média. Então, vamos ser conservadores. Digamos, olha, o ET vai estar num planeta em torno de uma estrela como o nosso Sol. Isto representa uma entre 10 estrelas da galáxia, o que só aí já significa 50 bilhões. 50 bilhões de estrelas poderiam ter planetas com vida, e isto apenas na nossa galáxia. Só recentemente é que os astrônomos se deram conta de quantos lugares podem conter vida no cosmos. Uma única estrela poderia facilmente ter 10 planetas à sua volta. Cada planeta, 10 luas. Entre as luas e os planetas estão os asteroides, cometas e o cascalho cósmico. E entre as estrelas existem vastas nuvens de gás nebuloso, gerando novas estrelas. Porém, muitos desses mundos extraterrestres poderiam ser tão diferentes do nosso que a vida poderia desenvolver-se por vertentes completamente irreconhecíveis para nós. A galáxia está repleta de lugares onde o meio ambiente é tão radical que a vida teria de ser fora do comum apenas para sobreviver. Pode haver lugares que não passam de montes de lava derretida flutuante, criados por explosão de estrelas. A radiação seria tão intensa que suas superfícies ficariam incandescentes. Um planeta orbitando duas estrelas seria banhado de luz constante. A não ocorrência de noites teria um efeito dramático no desenvolvimento da vida. Imaginem um planeta completamente sem atmosfera. Talvez toda a água esteja dentro de compostos minerais e criaturas cristalinas precisem sugar seus recursos dos minerais nas profundezas do planeta. Mesmo na minúscula superfície de um cometa, liberando gelo e poeira e um pouco de água, é possível a essas bactérias fluorescentes proliferarem. O universo é tão vasto que, embora os astrônomos não tenham dificuldade em conceber a existência de outros planetas, além do nosso sistema solar, até recentemente não tinham provas conclusivas de que eles realmente existissem. Nos últimos anos, astrônomos sediados no Observatório de Lick, na Califórnia, conseguiram fazer um avanço importante na busca de novos planetas. Steve Vogt é o astrônomo-chefe.
Se olharmos a nossa galáxia e imaginarmos quantas estrelas ela contém, são cerca de alguns bilhões de estrelas, provavelmente de 200 a 300 bilhões. Se 5% delas tiverem esse tipo de planeta, estaremos falando de pelo menos cerca de 10 bilhões de planetas, que são como os que estamos começando a descobrir agora e que sabemos que existem lá fora. Portanto, existem muitos planetas lá fora. É muito difícil procurar por planetas. Mesmo com os maiores telescópios do mundo, não é só olhar o céu noturno para ver planetas orbitando outras estrelas, do mesmo modo que vemos Marte ou Vênus orbitando o nosso próprio Sol. Eles são apagados demais e distantes demais. Temos de desenvolver um senso de proporção do que está ocorrendo, e eu costumo dizer que as estrelas estão a longas distâncias de distância. Se imaginarmos que a Terra é como um grão de areia, a Terra toda um grão de areia, o Sol seria do tamanho de uma bola de tênis, ou melhor, uma lâmpada a cerca de 12 metros de distância nesta analogia. Então, todas as espaçonaves que enviarmos para explorar os planetas, os 9 planetas que conhecemos, tudo acontece nesta analogia dentro de cerca de 400 a 800 metros de nós. Plutão fica a cerca de 400 metros de distância. A estrela mais próxima está a cerca de 3.200 quilômetros de distância. Está em algum lugar perto de Chicago. O que estamos então buscando é um grão de areia em torno de uma lâmpada em Chicago. É a estrela mais próxima. E outra estrela talvez esteja em Nova York, talvez exista uma em Londres e outra em Istambul. Esse é o tipo de situação com a qual nos defrontamos para conseguir ver aqueles planetas. As estrelas estão tão distantes e os planetas tão obscuros comparados com as estrelas que orbitam que, comparativamente, estamos procurando um vagalume na orla de luz de um holofote. Algo muito difícil de fazer. Este enorme telescópio de 3 metros é um dos mais potentes do mundo. Embora possa ver longe, nos ermos mais distantes da galáxia, o astrônomo Steve Ott e seus colegas estão se concentrando em alguns dos planetas mais próximos da Terra. Eles têm cuidadosamente apontado para estrelas estáveis, como o nosso Sol, que tem mais probabilidade de possuir planetas capazes de sustentar vida. Eles descobriram uma estrela chamada Upsilon Andrômeda e 3 planetas que orbitam em torno dela. Esta imagem computadorizada foi reconstituída dos próprios dados coletados pelos astrônomos do Observatório Lick. Estas imagens mostram o primeiro sistema planetário a ser descoberto fora do nosso sistema solar. O passo lógico seguinte seria enviar uma sonda a estes novos mundos e coletar mais informação. Mas isto apresenta um pequeno problema. O planeta conhecido mais próximo fica a cerca de 15 anos-luz de distância. Portanto, a luz leva 15 anos para viajar daquele sistema planetário até nós. Podemos imaginar uma espaçonave atingindo talvez 1/100º da velocidade da luz. Nessa velocidade, essa espaçonave levaria então aproximadamente 1.500 anos para chegar àquele sistema. Então, as distâncias que temos de viajar são longas e mesmo a velocidades altíssimas, estamos falando de centenas a milhares de anos para enviar uma sonda robô a esses lugares. A caçada a novos sistemas planetários é apenas o começo. Esperam-se descobertas assombrosas para os próximos anos. Mas, por enquanto, estamos restritos a detectar apenas planetas maiores, gigantes como Júpiter, vastos, mundos enormes que tenham uma densa gravidade. Vamos visitar um desses planetas gigantes, levando conosco nossas regras evolucionárias. Este planeta imaginário é mais ou menos do tamanho de Júpiter. Mas enquanto Júpiter é feito de gás, este mundo é uma grande rocha, 1000 vezes o tamanho da Terra. A gravidade é tanta que nada consegue crescer. Tudo se agarra ao solo. Criaturas rastejam pelo chão por trilhas de limo. Mesmo estes animais musculosos de formato estrelado, que na Terra seriam leves como uma pluma,
Aqui fazem profundos sulcos no solo quando se deslocam e precisam de enormes quantidades de energia apenas para rastejar à velocidade de um caracol. Eles conservam suas energias o máximo possível, movendo-se apenas uma vez por dia para um novo lugar de alimentação. Mesmo ficar imóvel exige grande quantidade de energia para compensar a elevada gravidade. Quando sentem a presença de comida, estas criaturas param e esperam. Isso poupa mais energia do que perseguir a presa. Minúsculas larvas insensíveis rastejam cegamente em sua direção e são apanhadas por uma delgada língua espinhosa. Ser resistente à elevada gravidade é um fator vital para sobreviver neste denso mundo. Mas não precisamos atravessar a galáxia para ver vidas que tenham desenvolvido tais capacidades. Já temos acesso a alguns seres estranhos, seres que nunca viram a luz do dia, mas que vivem no planeta Terra. Na ponte? Sim. Estamos coletando alguma coisa neste instante. Ed Seidel e sua tripulação do aquário da Baía de Monte Rei estão flutuando na superfície do Pacífico, enquanto 1,5 km abaixo, um robô movido por controle remoto está caçando estranhos seres Acho que marinhos. vamos esperar até que o TC dê a volta. Eles estão tentando capturar uma anêmona. Ela pode parecer frágil, mas é bem mais resistente do que parece. Não está conseguindo. Muitas das criaturas que eles encontram nunca foram trazidas vivas à superfície antes. Então, a equipe está sempre experimentando novas ideias, como utilizar um coador de cozinha para colher o animal. A anêmona é uma estranha mistura de força e delicadeza. Um movimento em falso por parte do operador do robô poderia matar a criatura. Porém, por outro lado, a anêmona tem de ser forte para suportar o peso de mais de 1 quilômetro de água pressionando sobre seu corpo. Essa coisinha é realmente delicada, Phil. Para as criaturas que viajam neste robô submarino, esta é uma jornada para um mundo totalmente estranho. Para passá-las do submarino para os baldes de gelo que as aguardam no barco, cada segundo é vital, pois mesmo a temperatura confortável aos humanos na superfície é mortal para elas. Porém, curiosamente, o peso da pressão da água que acaba de ser removida não faz muita diferença. Para sobreviver a tamanha profundidade, elas desenvolveram ao máximo todos os espaços de ar que fariam um mergulhador humano explodir, caso retornasse à superfície tão rapidamente. Esta é a primeiríssima vez que este estranho ser marinho sentiu o calor da luz solar em suas costas. Ele não possui olhos, porque no lugar onde vive, a visão não é necessária. É possível que seres de um outro planeta sejam cegos também, caso tenham se desenvolvido num mundo de trevas. Portanto, estudar criaturas que vivem em meio ambientes diferentes da Terra é uma das melhores formas de se aprender sobre evolução em condições extremas. Seu meio ambiente físico é tão diferente, é muito frio, não há luz, o nível de oxigênio é baixíssimo, então parecem estranhos porque possuem partes do corpo e adaptações próprias para viver naquele meio ambiente. Tendo capturado os seres marinhos, Ed os leva de volta para o aquário para estudar como eles se adaptaram ao seu meio ambiente extremo. Ele os mantém em tanques especiais que reproduzem as baixas temperaturas, a baixa luminosidade e o baixo nível de oxigênio das profundezas do mar. Alguns destes animais nem são uma só criatura. Na verdade, eles são uma coleção de elementos vivos chamados pólipos, que vivem e trabalham juntos. Alguns pólipos se alimentam, outros mantêm o animal no solo, e outros tantos parecem apenas plantas agarradas aos demais. Talvez esta possa ser uma forma da vida extraterrestre desenvolver criaturas complexas, partindo da união de animais simples. Estes animais são tunicados predadores. São adaptados especialmente para viver nas profundezas do mar. A maioria dos tunicados de águas rasas alimenta-se de plânctons. Eles sugam a água, filtrando o alimento que ela contém. É assim que se alimentam. Porém, estes animais de águas profundas não conseguem fazer o mesmo porque há muito pouco plâncton nas profundezas do mar. Então, em vez disso, adaptaram-se para ser predadores. Eles ficam abertos como faz uma dioneia e apenas aguardam a refeição entrar. Dessa forma, não precisam despender energia filtrando água. Apenas esperam que um camarão ou um pedaço de comida entre para então cerrar a porta da armadilha e comê-lo.
No planeta Terra, a vida existe no mar, na terra e no ar. Porém, imaginemos um mundo inteiro que se comporte como as profundezas do Fosso de Monte Rei. Mas que não fosse nem oceano e nem terra. Apenas uma atmosfera tão densa que nela pudéssemos nadar. Júpiter é o poderoso imperador do nosso sistema solar. É um mundo grande o bastante para engolir 1.300 terras. É uma massa tóxica, tormentosa e turbulenta de gás. Gás comprimido da consistência de líquido. Júpiter é tóxico demais para a vida. Mas se existirem outros planetas lá fora, como Júpiter, eles poderiam abrigar vida. Vida que nadasse no gás denso, como peixe no mar. Vamos fazer uma jornada em direção ao núcleo mais remoto da Via Láctea. Lá poderemos imaginar um possível sistema planetário dominado por tais planetas gasosos. E com o emprego da ciência, poderemos especular que tipos de extraterrestres poderiam ali existir. Imaginemos um planeta semelhante a Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Mas enquanto Júpiter é uma gigantesca bola de gás sem vida, este é um planeta onde a vida se desenvolveu. Sob grandes pressões, os gases se comportam exatamente como os líquidos. As criaturas aqui poderiam nadar e flutuar no ar. Embora um corpo humano pudesse ser esmagado na atmosfera, alta pressão não significa impossibilidade da existência de vida. Diferentes camadas de gases, como metano, hidrogênio e amônia, formam camadas que seriam mortíferas para criaturas da Terra. Porém, dentro do sistema nebuloso deste planeta, há um nicho onde a vida conseguiu se desenvolver. Estes são predadores flutuantes, gigantes, enormes bolsas cheias de hidrogênio pressurizado, que levam uma vida precária entre camadas de gases tóxicos. Se flutuarem muito alto, a pressão poderia fazê-los explodir. Se flutuarem muito baixo, pereceriam nas camadas tóxicas inferiores. A vida é uma constante luta de flutuabilidade. E para poupar energia, eles adotam uma política de alimentar-se à deriva, exatamente como os tunicados predadores da Baía de Monte Rei. Muito embora seu alimento seja escasso, estes predadores precisam tomar cuidado para não se excederem, ou ficarão pesados demais para flutuar em níveis seguros. A boca dos predadores parece mais armadilhas pendentes. Uma vez que a presa desavisada nada para dentro delas, é lentamente processada por sucos digestivos. Por incrível que pareça, estas criaturas não são fantasias infundadas. Este é um caminho possível que a evolução poderia realmente tomar num planeta como esse. Extraterrestres como estes são fascinantes e possíveis, mas por alguma razão, eles também são insatisfatórios para os humanos. As pessoas querem extraterrestres que possam contatar e com quem possam se comunicar. Talvez por isso os extraterrestres de nossas fantasias não sejam tão estranhos. Em algum ponto entre o que a ideia que a ciência faz da possível aparência de um extraterrestre inteligente e a nossa própria expectativa, está o modelo dos extraterrestres de Hollywood. Os artistas que criam os ETs dos filmes têm de obedecer a um roteiro. Eles inventam criaturas que fazem sentido do ponto de vista humano. Então talvez não seja surpresa que o ponto de inspiração em geral seja uma criatura que já conheçamos. Extraímos muitas referências do mundo real. Se olharmos os insetos, é difícil encontrar qualquer coisa mais fascinante sobre a Terra. Se simplesmente aumentarmos um inseto, é interessante, mas sua execuibilidade começa a ruir no mesmo instante. Então a primeira coisa que fazemos é brincar com as proporções e começamos a modificá-los de uma forma que se apliquem à cena do filme. O objetivo é fazer o espectador relacionar-se com os personagens extraterrestres. A maioria dos ETs dos filmes é idealizada para nos assustar. E os conceitos mais assustadores provêm, em geral, dos nossos próprios temores e da nossa própria concepção.
O filme Fogo no Céu é supostamente a história real de um homem, Travis, sendo abduzido por extraterrestres. O comandante deles, Doc, é basicamente um humanoide. Ele é um típico ET de cinema, não por ser cientificamente plausível, mas por proporcionar um bom filme de terror. Neste caso, buscávamos criar algo bem claustrofóbico, um cenário apavorante, então demos uma olhada em outros filmes com a mesma abordagem. Um em particular não era sobre extraterrestres, foi o desempenho de Laurence Olivier no filme Maratona da Morte, quando está torturando Dustin Hoffman. Tínhamos uma situação muito parecida com Travis, então, acredite ou não, um pouco do Doc foi baseado em Laurence Olivier. A outra razão de se manter extraterrestres com cabeças, braços e pernas reconhecíveis é a necessidade de obter deles um desempenho. Doc não é nenhum Laurence Olivier, mas se não tivesse cabeça, olhos e boca, o público teria muito mais dificuldade para entendê-lo. Nós utilizamos o comportamento humano como referência, então muitas vezes eles adquirem características humanas, mas isto dá ao público uma base para formar uma opinião sobre o que esse extraterrestre está fazendo ou pensando. No caso do Doc, Mark criou sua aparência de um rosto humano real e depois foi distorcendo as feições até obter o sinistro mutante humanoide apropriado. É uma batalha para manter seu ET diferente o bastante para parecer extraterrestre, porém, humano o suficiente para podermos interpretar sua linguagem corporal. Esta foi uma versão onde experimentamos colocar uma perna de cão num extraterrestre só para torná-lo um pouco menos humano. Em 1992, não possuímos a tecnologia para realizar isso. Ainda utilizávamos um boneco e hoje faríamos através de computação gráfica e não ficaríamos restritos a alguns dos problemas físicos que encontramos na época. Quando temos liberdade de orçamento e com a tecnologia que temos à nossa disposição agora, podemos fazer praticamente qualquer coisa que alguém possa imaginar. Então, o futuro dos extraterrestres fica, de repente, muito ampliado e acho que iremos ver algumas coisas novas, realmente fascinantes. É aí que entra Joel Hagen. Ele é um antropólogo e artista espacial da NASA. Trabalhando em seu refúgio cheio de dispositivos, ele esculpe crânios extraterrestres e sonha com entranhas extraterrestres. Por seu trabalho junto à NASA, Joel sabe tudo sobre ambientes de outros mundos. Ele aplica esse conhecimento para criar esculturas de extraterrestres plausíveis. Seus desenhos são baseados nas leis físicas conhecidas, porém temperados com uma boa dose de liberdade artística. Joel participa de um jogo com suas criações. Induzindo o espectador a dar o salto da vida terrena para a vida extraterrestre, ele tenta abrir nossas mentes à possibilidade de vida fora da Terra. Estou tentando achar um equilíbrio entre ser totalmente teórico sobre qual seja a aparência de uma forma de vida extraterrestre e, nesse caso, meus verdadeiros sentimentos são de que eles talvez sejam tão diferentes e tão irreconhecíveis que seria o mesmo que o espectador assistir a algo talvez como isto, que não teria muita graça. Começo com alguns elementos conhecidos para que ambos tenhamos um parâmetro de referência. É apenas um ponto de partida para que ambos possamos jogar o mesmo jogo. Joel não esculpe apenas crânios. Seus trabalhos mais recentes o conduziram às profundezas de corpos extraterrestres. Quando pensamos em ETs, costumamos nos concentrar em sua aparência externa. Mas e quanto à sua parte interna? Como seria? Talvez tenham apenas interiores e nada no exterior? Tudo é possível. Depende apenas do meio ambiente. É fácil especular sobre a aparência de um extraterrestre. Mas será que saberíamos se o víssemos de verdade? Talvez seja muito difícil para nós, num planeta completamente extraterrestre, conseguirmos reconhecer uma forma de vida, conseguir determinar se alguma coisa baseada em outra química está viva. Talvez não esteja voando, andando, ou falando conosco, ou fazendo ruídos. Pode estar apenas existindo e nós teremos que redefinir completamente o nosso conceito do que é vida.
Seria muito fácil se alguma coisa simplesmente andasse até nós e se sacudisse diante da câmera, mas se não for assim, acho que seria muito difícil dizer simplesmente, bem, este lugar está morto. Marte pode estar morto, mas também é possível que tenhamos de encontrar uma definição de vida mais ampla. Acho que se estamos vendo alguma coisa neste planeta, estamos vendo como a vida é obstinada e como ela é determinada a agarrar qualquer pouquinho de fluxo de energia e aplicá-lo a qualquer pequeno nicho disponível para que sobreviva. Vida não parece ser aquela coisa frágil e improvável que pensávamos outrora, porém, algo que, quando lhe é dado a menor chance, é inexorável. Toda a vida que nós conhecemos tem por base o carbono. Então, para algo como o silício vir a substituí-lo, um planeta teria de ter se desenvolvido há muito mais tempo do que a Terra. E isto talvez exista na parte mais antiga da galáxia, no núcleo. Para fazer vida silícica se desenvolver no nosso mundo, teríamos de isolar o carbono. Do contrário, o carbono simplesmente prevaleceria. Imaginem um mundo do mesmo tamanho da Terra. Ele gira ao redor de um par de estrelas, não de apenas uma como no nosso caso. Mas a grande diferença é que todo o carbono está preso debaixo de uma superfície arenosa, de silício. Levará algum tempo, mas talvez, apenas talvez, a vida ali venha a se desenvolver. O silício é o segundo elemento mais abundante na Terra. E alguns dos organismos da Terra, como os plânctons, possuem dentro deles tanto silício quanto carbono. Na verdade, o silício é tão semelhante ao carbono que há muito ele é considerado uma possível alternativa como base para a vida. Mas seria vida na sua trajetória mais lenta. Neste mundo, o carbono está armazenado no subsolo. A superfície é feita de compostos de silício, como a areia. Este silício combina com o oxigênio da atmosfera para formar os blocos que constituem enormes árvores cristalinas. Isso é uma coisa incrivelmente difícil de se fazer, uma vez que o silício reage tão lentamente. Porém, com tempo e energia suficientes, isto é exatamente o que poderia acontecer. Quando o carbono forma complexas moléculas que se tornam parte de um ser vivo, ele forma laços flexíveis. Isto significa que a vida na Terra é adaptável e maleável. Porém, os laços químicos formados pelo silício são tão fortes e apertados que as criaturas silícicas são extremamente rígidas. Mesmo com ventos produzidos por furacões, as árvores não vergam. Suas vagens cristalinas simplesmente se partem como estalactites. A vida aqui cresce tão devagar que talvez nem percebamos que esteja viva. Esta sequência de tempo em câmera rápida nos mostra a forma como deve uma árvore de silício germinar, espalhar suas sementes e crescer. Se víssemos esta árvore ou uma de suas vagens em tempo real, provavelmente pensaríamos tratar-se de um monte de rocha ou um pedaço de cristal. O conceito todo é completamente irreconhecível para nós como vida. E se vida pode ser tão irreconhecível, talvez tenhamos de ampliar a nossa definição. Será que a vida precisa estar baseada em alguma espécie de sistema químico? Precisará ela ocupar espaço no universo físico? Os cientistas já estão estudando alguns padrões de vida artificial na Terra, que estão fazendo com que eles reavaliem o que significa, afinal, estar vivo. Chris Adami é a versão de Los Angeles de Deus. Cada vez que aperta um botão do seu computador, ele cria um mundo e dá início a todo um sistema evolucionário de criaturas. Os padrões gerados por suas criaturas cibernéticas são tão parecidos com aqueles criados por seres vivos que a NASA teve de começar a pensar de modo diferente sobre como definir a vida. Esta é uma forma de vida que vive apenas como um registro de computador. Estes seres não têm peso, não ocupam espaço físico.
e atravessam centenas de gerações a cada segundo. Eles comem, se reproduzem e até se transformam, sem existirem no mundo físico. Eles são os animais de estimação de uma equipe de cientistas da Califórnia, que criou criaturas que vivem dentro de computadores. Adame e seus colegas insistem que vivos, mas nem todo mundo concorda. Os cientistas discutem há anos sobre o que está vivo e o que não está. Mas o ponto de Adame é válido. Se quisermos ter certeza ao identificarmos sinais de vida no cosmos, temos de abrir nossa mente para formas de vida que talvez não tenham nenhum aspecto físico. Mesmo assim, rostos risonhos na tela de um computador talvez sejam demais para convencer especialistas. O que temos ali no computador são formas muito simples de vida. Na verdade, tiveram origem no simples conceito dos vírus de computador. Se observarem aqui, temos uma placa de Petri na qual criamos programas de computador. Eles se automultiplicam dentro da memória do computador e podemos ver a luta sendo travada entre as diferentes espécies de criaturas, o que na realidade é apenas a luta pela sobrevivência. Estas são bactérias de verdade, lutando pela sobrevivência no mundo real. Como seres artificiais no computador, elas também são uma forma muito primitiva de vida. Mas não é preciso ser sofisticado para causar um grande impacto. Bactérias são uma das mais eficazes formas de vida do nosso mundo. O tipo de vida que se desenvolve num certo sentido sempre refletirá o mundo no qual ela vive. Então, não devemos ficar muito surpresos, por exemplo, com o tipo de criaturas que rastejam neste mundo. Na verdade, elas apenas refletem o tipo de química e o tipo de meio ambiente em que estão. Agora, as criaturas dentro do computador, elas também refletem o mundo no qual se desenvolvem. Elas são de natureza computacional, porque vivem dentro de um computador. O Dr. Chris Adame está convencido de que suas criaturas podem nos ajudar a definir a vida e identificar formas de vida extraterrestres que talvez, de outro modo, não reconheçamos. Lembre-se de que a grande questão, ao vasculharmos o cosmos, é como devemos definir e detectar vida. A NASA pediu ao Dr. Adame para respondê-la, e a resposta parece que está na preservação da ordem quando tudo ao redor é caos. Obviamente, se tivermos algo movendo-se sobre pernas, então não nos será muito difícil concluir que se trata de uma entidade viva. É um tanto improvável que este seja o tipo de vida que encontraremos. E o que deveremos estar procurando, de certo modo, é alguma coisa que se apresenta de forma não convencional dentre os objetos que estamos olhando. Trata-se da natureza. Esses padrões provêm todos de sistemas vivos, não extraterrestres, mas terráqueos. Todos eles apresentam uma certa ordem que é resguardada contra imprevistos. Coisas mortas têm uma tendência natural de se desfazer. Porém, as coisas vivas crescem. Segundo o Dr. Adame, é essa ordem e a capacidade de passá-la de geração em geração que representam o milagre da vida. Se temos uma teoria que não faz referência a determinados elementos químicos, mas apenas as suas propriedades estatísticas, então tal definição da vida talvez venha, na verdade, nos ajudar a tentar entender formas de vida diferentes daquelas encontradas na Terra. Para aceitar essa nova definição de vida, precisamos dar um grande salto em nossa crença. Temos de entender que a vida extraterrestre pode assumir formas muito além das nossas expectativas convencionais. E quando estamos num planeta a muitos milhões de quilômetros do nosso, temos de estar preparados para qualquer coisa. Vida extraterrestre pode se apresentar tão grande que não a reconheçamos, ou tão minúscula que não a percebamos. Talvez tenhamos de olhar proporções físicas ou dimensões completamente diferentes das que estamos acostumados, ou mesmo diferentes escalas cronológicas. Este planeta imaginário abriga uma forma de vida transitória que somente podemos detectar com uma luz bruxuleante sobre paredes cavernosas. Mas talvez este ser, na realidade, sejam milhões e milhões de criaturas efêmeras.
Um outro planeta talvez possua uma superfície tão tóxica que apenas aves extraterrestres possam sobreviver, pousando sobre enormes pilares de rocha. Ou talvez os próprios pilares estejam vivos de uma forma que ainda estejamos por descobrir. Este jovem planeta possui uma camada de bactérias simples, agarrando-se ao cume das montanhas, acima de nuvens tóxicas. É provável que este seja um cenário comum de vida extraterrestre em suas primeiras etapas. Mas e quanto a formas avançadas de vida? Se viermos a encontrar um extraterrestre, será ele alguém com quem possamos conversar ou serão apenas algumas bactérias? Vamos retornar à Terra e olhar mais uma vez ao nosso próprio padrão de evolução. Levou-nos 570 milhões de anos para evoluir de simples bactérias ao estágio em que conseguimos falar uns com os outros e transmitir nossa cultura de uma geração a outra. Não dependemos mais dos instintos. Ensinamos nossas crianças a ser como nós. De todas as criaturas da Terra, nós nos colocamos à parte. A vida na Terra é incrivelmente variada. Há coisas tão diferentes entre si como abelhas, carvalhos, leões e todas as criaturas à nossa volta aqui na reserva animal. Mas há criaturas também no mar profundo, criaturas da Antártida, bactérias dentro de fendas nas rochas. Tudo isto veio de uma única origem de vida na Terra. Embora tenhamos todos nos originado no mesmo lugar, somos diferentes. Cultura é a única coisa que distingue os humanos de todas as outras formas de vida no nosso planeta. Somos certamente exclusivos na Terra, porém seríamos exclusivos também no universo? Vida é certamente uma coisa muito comum, mas nós realmente temos apenas uma criatura, nós, que desenvolveu uma cultura, que desenvolveu não só a inteligência voltada para dentro, como também a inteligência voltada para o que nos cerca e que nos permite criar nossos próprios filhos nessa mesma cultura. Se isto acontece com frequência ou raramente, como podemos saber? Este é o próximo grande desafio do nosso safari cósmico, a busca de inteligência extraterrestre. A busca por inteligência extraterrestre, conhecida em inglês por SETI, é um projeto em andamento de escuta de sinais de rádio do espaço cósmico. Esses sinais poderiam ser comunicações intencionais ou transmissões vazadas acidentalmente. Muitos processos naturais no espaço criam sinais de rádio. Porém, sinais intencionais, sinais nossos ou de uma civilização extraterrestre, possuem uma intensidade característica, distinta, que os destaca. Desde o advento do rádio e da TV, estamos despejando transmissões no espaço, na velocidade da luz. Viajam tão rápido que os primeiros episódios de I Love Lucy já devem ter chegado a vários milhares de estrelas. Enviamos uma legião de embaixadores involuntários para se comunicarem com o universo. Agora é a nossa vez de ficar na escuta por uma resposta. Seth Shostak fica zapeando por todos os canais extraterrestres possíveis. Como podemos imaginar, uma grande antena como esta capta sinais o tempo todo. Recebemos a cada minuto um novo sinal. Usamos antenas muito grandes conectadas a receptores que monitoram dezenas de milhões de canais ao mesmo tempo. Então, não é surpresa captarmos sinais, mas todos são de radares locais, satélites de comunicação, coisas assim. É como tentar encontrar uma agulha num palheiro, tendo lá um bocado de pseudo-agulhas. Mas isto faz parte do desafio.
Há provavelmente dezenas de bilhões de planetas lá fora, só na nossa galáxia, que são adequados à vida, e provavelmente uma grande parcela deles desenvolveu a vida. Mas, sabe, a vida não teria graça se não tentássemos encontrar ETs. Os ETs teriam de ser relativamente sofisticados, inteligentes o bastante para construir um radiotransmissor, por exemplo. E há uma questão muito séria. O fato da vida ter se desenvolvido não significa que seja vida inteligente. A natureza não está interessada em inteligência. O único interesse da natureza é sobrevivência, e sobrevivência pode não necessariamente requerer inteligência. Os dinossauros sobreviveram muito bem sem muita inteligência. Então, assumindo que o ET esteja lá fora e tentando entrar em contato conosco, estaria Seth preparado para o momento quando, após 40 anos escutando ruídos comuns, estática e falsas esperanças, finalmente ouvirmos um sinal vindo do espaço cósmico? Então, se ouvirmos o ET, a primeira coisa que irá acontecer é que teremos uma grande notícia científica. Irá, naturalmente, tomar conta da mídia, mas e depois? Bem, daquele ponto em diante, iríamos construir um equipamento realmente muito maior do que esta coisa aqui e aguardar mensagens, porque seria necessário um instrumento maior para localizá-las. A mensagem é muito mais difícil de encontrar do que apenas sinais. Se pudermos localizá-la, se começarmos a receber os bips, aí então teremos um projeto que poderia levar 1 ano ou 1000 para tentarmos decifrar o que o ET está dizendo. Se eles nos facilitarem as coisas, poderemos talvez entrar em contato com uma civilização que esteja muito à frente da nossa e que poderá nos passar uma porção de coisas interessantes. Quero dizer que poderemos abreviar uma boa parte da história se um dia chegarmos a compreender isso. Por outro lado, podemos jamais compreendê-la, mas ficaremos sabendo alguma coisa sobre o nosso lugar no universo. Se existir vida lá fora, vida inteligente, poderá ser tão avançada, tão sofisticada em sua evolução e tecnologia, que novamente talvez nem a notemos. Ondas de rádio podem muito bem ser tecnologia obsoleta para uma civilização adiantada. Ou talvez eles se ocultem com muita habilidade. Observando-nos, acompanhando nosso desenvolvimento primitivo, os extraterrestres poderiam estar fazendo o seu próprio safari cósmico. Tenhamos em mente que nós somos os recém-chegados no bairro galáctico. A Terra está aqui há 4,5 bilhões de anos, porém, a galáxia existe há talvez 10 ou 12 bilhões de anos. Portanto, devem existir civilizações bem mais adiantadas do que a nossa, e eu não estou me referindo a 100 ou 1000 anos. Estou falando de bilhões de anos mais adiantados do que nós. Então, deve haver moradores bem antigos vivendo neste bairro. Gostamos de imaginar que a raça humana é muito inteligente e que temos o nosso mundo sob controle. Mas a verdade é que nossa sobrevivência ainda está ameaçada por desastres naturais, como terremotos, impacto de asteroide e, por fim, o fato de que o nosso Sol não durará para sempre. Quando começar a se apagar, o mesmo se dará com a Terra. Talvez em alguma parte antiga da galáxia exista uma civilização que tenha superado essa catástrofe final. O desaparecimento de sua estrela. Os astrônomos têm especulado que um modo de proteger um planeta quando seu Sol está morrendo é construindo uma esfera em torno do sistema solar, aprisionando dentro dela todo o calor e a energia que sustenta a vida. O ponto de luz ardente ao centro é tudo o que resta desse desgastado Sol extraterrestre. Em seus derradeiros dias, ele provê tão pouca energia que a construção dessa enorme estrutura era a única opção de sobrevivência. Quanto aos próprios extraterrestres, são difíceis de serem vistos. A vida aqui se tornou tão dependente da tecnologia que os extraterrestres transformaram-se em estranhos híbridos de máquina e vida orgânica, ciborgues. Aqui está o planeta, onde eles primeiro evoluíram. É muito parecido com a Terra, porém, ao redor eles construíram sistemas de transporte que torna fácil entrar e sair da órbita. Esta é uma raça de turistas cósmicos. E para facilitar a viagem através do universo, eles construíram nodos conectados a portais no espaço. A travessia da galáxia nos levaria bilhões de anos. Porém, esses sujeitos o fazem numa fração de segundos. Cada face do nodo conduz a espaçonave a um destino diferente. Se um dia pudermos de fato realizar um safari cósmico de longa duração a outros mundos, necessitaremos de algo assim, uma tecnologia que corte caminhos na imensidão do espaço.
Mas a verdade é que neste exato momento, uma jornada, mesmo até a nossa estrela mais próxima, levaria pelo menos 1000 anos. Até que retornarmos, a própria Terra talvez se parecesse com um planeta extraterrestre. Nos mundos mais próximos do espaço, existe uma boa chance de encontrarmos em breve bactérias e fósseis extraterrestres, o que é impressionante, considerando-se que aprendemos a voar em nossa própria atmosfera há somente 3 gerações. Porém, o próximo desafio é ir para o alto e para a frente. Tudo isso pode parecer ficção científica, mas, na verdade, a teoria científica sugere que pode haver realmente outros seres inteligentes no universo, em algum lugar. Se iremos conseguir localizar vida extraterrestre e fazer contato, é uma incógnita que irá nos atormentar por um longo tempo. Ou, pelo menos, até um dia, quando alguma coisa espetacular acontecer e o nosso sonho de realizar um safari cósmico venha a tornar-se uma realidade. Então, muitas vezes eles adquirem características humanas, mas isto dá ao público uma base para formar uma opinião sobre o que esse extraterrestre está fazendo ou pensando. No caso do Doc, Mark criou sua aparência de um rosto humano real e depois foi distorcendo as feições até obter o sinistro mutante humanoide apropriado. É uma batalha para manter seu ET diferente o bastante para parecer extraterrestre, porém, humano o suficiente para podermos interpretar sua linguagem corporal. Esta foi uma versão onde experimentamos colocar uma perna de cão num extraterrestre só para torná-lo um pouco menos humano. Em 1992 não possuímos a tecnologia para realizar isso. Ainda utilizávamos um boneco e hoje faríamos através de computação gráfica e não ficaríamos restritos a alguns dos problemas físicos que encontramos na época. Quando temos liberdade de orçamento e com a tecnologia que temos à nossa disposição agora, podemos fazer praticamente qualquer coisa que alguém possa imaginar. Então, o futuro dos extraterrestres fica, de repente, muito ampliado e acho que iremos ver algumas coisas novas realmente fascinantes. É aí que entra Joel Hagen. Ele é um antropólogo e artista espacial da NASA. Trabalhando em seu refúgio cheio de dispositivos, ele esculpe crânios extraterrestres e sonha com entranhas extraterrestres. Por seu trabalho junto à NASA, Joel sabe tudo sobre ambientes de outros mundos. Ele aplica esse conhecimento para criar esculturas de extraterrestres plausíveis. Seus desenhos são baseados nas leis físicas conhecidas, porém temperados com uma boa dose de liberdade artística. Joel participa de um jogo com suas criações. Induzindo o espectador a dar o salto da vida terrena para a vida extraterrestre, ele tenta abrir nossas mentes à possibilidade de vida fora da Terra. Estou tentando achar um equilíbrio entre ser totalmente teórico sobre qual seja a aparência de uma forma de vida extraterrestre e, nesse caso, meus verdadeiros sentimentos são de que eles talvez sejam tão diferentes e tão irreconhecíveis que seria o mesmo que o espectador assistir a algo talvez como isto, que não teria muita graça. Começo com alguns elementos conhecidos para que ambos tenhamos um parâmetro de referência. É apenas um ponto de partida para que ambos possamos jogar o mesmo jogo. Joel não esculpe apenas crânios. Seus trabalhos mais recentes o conduziram às profundezas de corpos extraterrestres. Quando pensamos em ETs, costumamos nos concentrar em sua aparência externa. Mas e quanto à sua parte interna? Como seria? Talvez tenham apenas interiores e nada no exterior? Tudo é possível. Depende apenas do meio ambiente. Porém, os laços químicos formados pelo silício são tão fortes e apertados que as criaturas silícicas são extremamente rígidas. Mesmo com ventos produzidos por furacões, as árvores não vergam. Suas vagens cristalinas simplesmente se partem como estalactites.
A vida aqui cresce tão devagar que talvez nem percebamos que esteja viva. Esta sequência de tempo em câmera rápida nos mostra a forma como deve uma árvore de silício germinar, espalhar suas sementes e crescer. Se víssemos esta árvore ou uma de suas vagens em tempo real, provavelmente pensaríamos tratar-se de um monte de rocha ou um pedaço de cristal. O conceito todo é completamente irreconhecível para nós como vida. E se vida pode ser tão irreconhecível, talvez tenhamos de ampliar a nossa definição. Será que a vida precisa estar baseada em alguma espécie de sistema químico? Precisará ela ocupar espaço no universo físico? Os cientistas já estão estudando alguns padrões de vida artificial na Terra, que estão fazendo com que eles reavaliem o que significa, afinal, estar vivo. Chris Adami é a versão de Los Angeles de Deus. Cada vez que aperta um botão do seu computador, ele cria um mundo e dá início a todo um sistema evolucionário de criaturas. Os padrões gerados por suas criaturas cibernéticas são tão parecidos com aqueles criados por seres vivos que a NASA teve de começar a pensar de modo diferente sobre como definir a vida. Esta é uma forma de vida que vive apenas como um registro de computador. Estes seres não têm peso, não ocupam espaço físico e atravessam centenas de gerações a cada segundo. Eles comem, se reproduzem e até se transformam, sem existirem no mundo físico. Eles são os animais de estimação de uma equipe de cientistas da Califórnia, que criou criaturas que vivem dentro de computadores. Adami e seus colegas insistem que vivos, mas nem todo mundo concorda. Os cientistas discutem há anos sobre o que está vivo e o que não está. Mas o ponto de Adami é válido. Se quisermos ter certeza ao identificarmos sinais de vida no cosmos, temos de abrir nossa mente para formas de vida que talvez não tenham nenhum aspecto físico. Mesmo assim, rostos risonhos na tela de um computador talvez sejam demais para convencer especialistas. Para realizar isso, ainda utilizávamos um boneco e hoje faríamos através de computação gráfica e não ficaríamos restritos a alguns dos problemas físicos que encontramos na época. Quando temos liberdade de orçamento e com a tecnologia que temos à nossa disposição agora, podemos fazer praticamente qualquer coisa que alguém possa imaginar. Então, o futuro dos extraterrestres fica, de repente, muito ampliado e acho que iremos ver algumas coisas novas, realmente fascinantes. É aí que entra Joel Hagen. Ele é um antropólogo e artista espacial da NASA. Trabalhando em seu refúgio cheio de dispositivos, ele esculpe crânios extraterrestres e sonha com entranhas extraterrestres. Por seu trabalho junto à NASA, Joel sabe tudo sobre ambientes de outros mundos. Ele aplica esse conhecimento para criar esculturas de extraterrestres plausíveis. Seus desenhos são baseados nas leis físicas conhecidas, porém temperados com uma boa dose de liberdade artística. Joel participa de um jogo com suas criações. Induzindo o espectador a dar o salto da vida terrena para a vida extraterrestre, ele tenta abrir nossas mentes à possibilidade de vida fora da Terra. Estou tentando achar um equilíbrio entre ser totalmente teórico sobre qual seja a aparência de uma forma de vida extraterrestre e, nesse caso, meus verdadeiros sentimentos são de que eles talvez sejam tão diferentes e tão irreconhecíveis que seria o mesmo que o espectador assistir a algo talvez como isto, que não teria muita graça. Começo com alguns elementos conhecidos para que ambos tenhamos um parâmetro de referência. É apenas um ponto de partida para que ambos possamos jogar o mesmo jogo. Joel não esculpe apenas crânios. Seus trabalhos mais recentes o conduziram às profundezas de corpos extraterrestres. Quando pensamos em ETs, costumamos nos concentrar em sua aparência externa. Mas e quanto à sua parte interna? Como seria? Talvez tenham apenas interiores e nada no exterior? Tudo é possível. Depende apenas do meio ambiente. É
É fácil especular sobre a aparência de um extraterrestre. Mas será que saberíamos se o víssemos de verdade? Talvez seja muito difícil para nós, num planeta completamente extraterrestre, conseguirmos reconhecer uma forma de vida, conseguir determinar se alguma coisa baseada em outra química está viva. Talvez não esteja voando, andando, ou falando conosco, ou fazendo ruídos. Pode estar apenas existindo e nós teremos que redefinir completamente o nosso conceito do Cabeça, olhos e boca, o público teria muito mais dificuldade para entendê-lo. Nós utilizamos o comportamento humano como referência, então muitas vezes eles adquirem características humanas, mas isto dá ao público uma base para formar uma opinião sobre o que esse extraterrestre está fazendo ou pensando. No caso do Doc, Mark criou sua aparência de um rosto humano real e depois foi distorcendo as feições até obter o sinistro mutante humanoide apropriado. É uma batalha para manter seu ET diferente o bastante para parecer extraterrestre, porém, humano o suficiente para podermos interpretar sua linguagem corporal. Esta foi uma versão onde experimentamos colocar uma perna de cão num extraterrestre só para torná-lo um pouco menos humano. Em 1992, não possuímos a tecnologia para realizar isso. Ainda utilizávamos um boneco e hoje faríamos através de computação gráfica e não ficaríamos restritos a alguns dos problemas físicos que encontramos na época. Quando temos liberdade de orçamento e com a tecnologia que temos à nossa disposição agora, podemos fazer praticamente qualquer coisa que alguém possa imaginar. Então, o futuro dos extraterrestres fica, de repente, muito ampliado e acho que iremos ver algumas coisas novas, realmente fascinantes. É aí que entra Joel Hagen. Ele é um antropólogo e artista espacial da NASA. Trabalhando em seu refúgio cheio de dispositivos, ele esculpe crânios extraterrestres e sonha com entranhas extraterrestres. Por seu trabalho junto à NASA, Joel sabe tudo sobre ambientes de outros mundos. Ele aplica esse conhecimento para criar esculturas de extraterrestres plausíveis. Seus desenhos são baseados nas leis físicas conhecidas, porém, temperados com uma boa dose de liberdade artística. Joel participa de um jogo com suas criações. Induzindo o espectador a dar o salto da vida terrena para a vida extraterrestre, ele tenta abrir nossas mentes à possibilidade de vida fora da Terra. Estou tentando achar um equilíbrio entre ser totalmente teórico sobre qual seja a aparência de uma forma de vida extraterrestre e, nesse caso, meus verdadeiros sentimentos são de que eles talvez sejam tão diferentes e tão irreconhecíveis que seria o mesmo que o espectador assistir a algo talvez como isto, que não teria muita graça. Começo com alguns elementos conhecidos para que ambos tenhamos um parâmetro de referência. É apenas um ponto de partida para que ambos possamos jogar o mesmo jogo. Joel não esculpe apenas crânios. Seus trabalhos mais recentes o conduziram às profundezas de corpos extraterrestres. Quando pensamos em ETs, costumamos nos concentrar em sua aparência externa. Dentro da memória do computador e podemos ver a luta sendo travada entre as diferentes espécies de criaturas, o que na realidade é apenas a luta pela sobrevivência. Estas são bactérias de verdade, lutando pela sobrevivência no mundo real. Como seres artificiais no computador, elas também são uma forma muito primitiva de vida. Mas não é preciso ser sofisticado para causar um grande impacto. Bactérias são uma das mais eficazes formas de vida do nosso mundo. O tipo de vida que se desenvolve num certo sentido sempre refletirá o mundo no qual ela vive. Então, não devemos ficar muito surpresos, por exemplo, com o tipo de criaturas que rastejam neste mundo. Na verdade, elas apenas refletem o tipo de química e o tipo de meio ambiente em que estão. Agora, as criaturas dentro do computador, elas também refletem o mundo no qual se desenvolvem. Elas são de natureza computacional, porque vivem dentro de um computador. O Dr. Chris Adami está convencido de que suas criaturas podem nos ajudar a definir a vida e identificar formas de vida extraterrestres que talvez, de outro modo, não reconheçamos. Lembre-se de que a grande questão, ao vasculharmos o cosmos, é como devemos definir e detectar vida.
A NASA pediu ao Dr. Adami para respondê-la, e a resposta parece que está na preservação da ordem quando tudo ao redor é caos. Obviamente, se tivermos algo movendo-se sobre pernas, então não nos será muito difícil concluir que se trata de uma entidade viva. É um tanto improvável que este seja o tipo de vida que encontraremos. E o que deveremos estar procurando, de certo modo, é alguma coisa que se apresenta de forma não convencional dentre os objetos que estamos olhando. Trata-se da natureza. Esses padrões provêm todos de sistemas vivos, não extraterrestres, mas terráqueos. Todos eles apresentam uma certa ordem que é resguardada contra imprevistos. Coisas mortas têm uma tendência natural de se desfazer. Porém, as coisas vivas crescem. Segundo o Dr. Adami, é essa ordem e a capacidade de passá-la de geração em geração que representam o milagre da vida. Se temos uma teoria que não faz referência a determinados elementos químicos, mas apenas as suas propriedades estatísticas, então tal definição da vida talvez venha, na verdade, nos ajudar a tentar entender formas de vida diferentes daquelas encontradas na Terra. Para aceitar essa nova definição de vida, precisamos dar um grande salto em nossa crença. Temos Inteligência voltada para dentro, como também a inteligência voltada para o que nos cerca e que nos permite criar nossos próprios filhos nessa mesma cultura. Se isto acontece com frequência ou raramente, como podemos saber? Este é o próximo grande desafio do nosso safari cósmico: a busca de inteligência extraterrestre. A busca por inteligência extraterrestre, conhecida em inglês por SETI, é um projeto em andamento de escuta de sinais de rádio do espaço cósmico. Esses sinais poderiam ser comunicações intencionais ou transmissões vazadas acidentalmente. Muitos processos naturais no espaço criam sinais de rádio. Porém, sinais intencionais, sinais nossos ou de uma civilização extraterrestre, possuem uma intensidade característica distinta que os destaca. Desde o advento do rádio e da TV, estamos despejando transmissões no espaço, na velocidade da luz. Viajam tão rápido que os primeiros episódios de I Love Lucy já devem ter chegado a vários milhares de estrelas. Enviamos uma legião de embaixadores involuntários para se comunicarem com o universo. Agora é a nossa vez de ficar na escuta por uma resposta. Seth Shostak fica zapeando por todos os canais extraterrestres possíveis. Como podemos imaginar, uma grande antena como esta capta sinais o tempo todo. Recebemos a cada minuto um novo sinal. Usamos antenas muito grandes conectadas a receptores que monitoram dezenas de milhões de canais ao mesmo tempo. Então, não é surpresa captarmos sinais, mas todos são de radares locais, satélites de comunicação, coisas assim. É como tentar encontrar uma agulha num palheiro, tendo lá um bocado de pseudo-agulhas. Mas isto faz parte do desafio. Há provavelmente dezenas de bilhões de planetas lá fora só na nossa galáxia que são adequados à vida e provavelmente uma grande parcela deles desenvolveu a vida. Mas, sabe, a vida não teria graça se não tentássemos encontrar ETs. Os ETs teriam de ser relativamente sofisticados, inteligentes o bastante para construir um radiotransmissor, por exemplo. E há uma questão muito séria. O fato da vida ter se desenvolvido não significa que seja vida inteligente. A natureza não está interessada em inteligência. O único interesse da natureza é sobrevivência. E sobrevivência pode não necessariamente requerer inteligência. Os dinossauros sobreviveram muito bem sem muita inteligência. Então, assumindo que o ET esteja lá fora e tentando entrar em contato conosco, estaria Seth preparado para o momento quando, após 40 anos escutando ruídos comuns, estática e falsas esperanças, finalmente ouvirmos um sinal vindo do espaço cósmico? A busca por inteligência extraterrestre, conhecida em inglês por SETI, é um projeto em andamento de escuta de sinais de rádio do espaço cósmico. Esses sinais poderiam ser comunicações intencionais ou transmissões vazadas acidentalmente. Muitos processos naturais no espaço criam sinais de rádio.
Porém, sinais intencionais, sinais nossos ou de uma civilização extraterrestre, possuem uma intensidade característica, distinta, que os destaca. Desde o advento do rádio e da TV, estamos despejando transmissões no espaço, na velocidade da luz. Viajam tão rápido que os primeiros episódios de I Love Lucy já devem ter chegado a vários milhares de estrelas. Enviamos uma legião de embaixadores involuntários para se comunicarem com o universo. Agora é a nossa vez de ficar na escuta por uma resposta. Seth Shostak fica zapeando por todos os canais extraterrestres possíveis. Como podemos imaginar, uma grande antena como esta capta sinais o tempo todo. Recebemos a cada minuto um novo sinal. Usamos antenas muito grandes conectadas a receptores que monitoram dezenas de milhões de canais ao mesmo tempo. Então, não é surpresa captarmos sinais, mas todos são de radares locais, satélites de comunicação, coisas assim. É como tentar encontrar uma agulha num palheiro, tendo lá um bocado de pseudo-agulhas. Mas isto faz parte do desafio. Há provavelmente dezenas de bilhões de planetas lá fora só na nossa galáxia que são adequados à vida e provavelmente uma grande parcela deles desenvolveu a vida. Mas, sabe, a vida não teria graça se não tentássemos encontrar ETs. Os ETs teriam de ser relativamente sofisticados, inteligentes o bastante para construir um radiotransmissor, por exemplo. E há uma questão muito séria. O fato da vida ter se desenvolvido não significa que seja vida inteligente. A natureza não está interessada em inteligência. O único interesse da natureza é sobrevivência, e sobrevivência pode não necessariamente requerer inteligência. Os dinossauros sobreviveram muito bem sem muita inteligência. Então, assumindo que o ET esteja lá fora e tentando entrar em contato conosco, estaria Seth preparado para o momento quando, após 40 anos escutando ruídos comuns, estática e falsas esperanças, finalmente ouvirmos um sinal vindo do espaço cósmico? Então, se ouvirmos o ET, a primeira coisa que irá acontecer é que teremos uma grande notícia científica. Irá, naturalmente, tomar conta da mídia, mas e depois? Bem, daquele ponto em diante, iríamos construir um equipamento realmente muito maior do que esta coisa aqui e aguardar mensagens, porque seria necessário um instrumento maior para localizá-las. A mensagem é muito mais difícil de encontrar do que apenas sinais. Se pudermos localizá-la, se começarmos a receber os bips, aí então teremos um projeto que poderia levar 1 ano ou 1000 para tentarmos... Quando o carbono forma complexas moléculas que se tornam parte de um ser vivo, ele forma laços flexíveis. Isto significa que a vida na Terra é adaptável e maleável. Porém, os laços químicos formados pelo silício são tão fortes e apertados que as criaturas silícicas são extremamente rígidas. Mesmo com ventos produzidos por furacões, as árvores não vergam. Suas vagens cristalinas simplesmente se partem como estalactites. A vida aqui cresce tão devagar que talvez nem percebamos que esteja viva. Esta sequência de tempo em câmera rápida nos mostra a forma como deve uma árvore de silício germinar, espalhar suas sementes e crescer. Se víssemos esta árvore ou uma de suas vagens em tempo real, provavelmente pensaríamos tratar-se de um monte de rocha ou um pedaço de cristal. O conceito todo é completamente irreconhecível para nós como vida. E se vida pode ser tão irreconhecível, talvez tenhamos de ampliar a nossa definição. Será que a vida precisa estar baseada em alguma espécie de sistema químico? Precisará ela ocupar espaço no universo físico? Os cientistas já estão estudando alguns padrões de vida artificial na Terra, que estão fazendo com que eles reavaliem o que significa, afinal, estar vivo. Chris Adami é a versão de Los Angeles de Deus. Cada vez que aperta um botão do seu computador, ele cria um mundo e dá início a todo um sistema evolucionário de criaturas. Os padrões gerados por suas criaturas cibernéticas são tão parecidos com aqueles criados por seres vivos que a NASA teve de começar a pensar de modo diferente sobre como definir a vida. Esta é uma forma de vida que vive apenas como um registro de computador. Estes seres não têm peso, não ocupam espaço físico e atravessam centenas de gerações a cada segundo.
Eles comem, se reproduzem e até se transformam, sem existirem no mundo físico. Eles são os animais de estimação de uma equipe de cientistas da Califórnia, que criou criaturas que vivem dentro de computadores. Adame e seus colegas insistem que vivos, mas nem todo mundo concorda. Os cientistas discutem há anos sobre o que está vivo e o que não está. Mas o ponto de Adame é válido. Se quisermos ter certeza ao identificarmos sinais de vida no cosmos, temos de abrir nossa mente para formas de vida que talvez... Eles descobriram uma estrela chamada Upsilon Andrômeda e 3 planetas que orbitam em torno dela. Esta imagem computadorizada foi reconstituída dos próprios dados coletados pelos astrônomos do Observatório Lick. Estas imagens mostram o primeiro sistema planetário a ser descoberto fora do nosso sistema solar. O passo lógico seguinte seria enviar uma sonda a estes novos mundos e coletar mais informação. Mas isto apresenta um pequeno problema. O planeta conhecido mais próximo fica a cerca de 15 anos-luz de distância. Portanto, a luz leva 15 anos para viajar daquele sistema planetário até nós. Podemos imaginar uma espaçonave atingindo talvez 1/100º da velocidade da luz. Nessa velocidade, essa espaçonave levaria então aproximadamente 1.500 anos para chegar àquele sistema. Então, as distâncias que temos de viajar são longas e mesmo a velocidades altíssimas, estamos falando de centenas a milhares de anos para enviar uma sonda robô a esses lugares. A caçada a novos sistemas planetários é apenas o começo. Esperam-se descobertas assombrosas para os próximos anos. Mas, por enquanto, estamos restritos a detectar apenas planetas maiores, gigantes como Júpiter, vastos, mundos enormes que tenham uma densa gravidade. Vamos visitar um desses planetas gigantes, levando conosco nossas regras evolucionárias. Este planeta imaginário é mais ou menos do tamanho de Júpiter. Mas enquanto Júpiter é feito de gás, este mundo é uma grande rocha, 1000 vezes o tamanho da Terra. A gravidade é tanta que nada consegue crescer. Tudo se agarra ao solo. Criaturas rastejam pelo chão por trilhas de limo. Mesmo estes animais musculosos de formato estrelado, que na Terra seriam leves como uma pluma, aqui fazem profundos sulcos no solo quando se deslocam e precisam de enormes quantidades de energia apenas para rastejar à velocidade de um caracol. Eles conservam suas energias o máximo possível, movendo-se apenas uma vez por dia para um novo lugar de alimentação. Mesmo ficar imóvel exige grande quantidade de energia para compensar a elevada gravidade. Quando sentem a presença de comida, estas criaturas param e esperam. Isso poupa mais energia do que perseguir a presa. Minúsculas larvas insensíveis rastejam cegamente em sua direção e são apanhadas por uma delgada língua espinhosa. Apontado para estrelas estáveis, como o nosso Sol, que tem mais probabilidade de possuir planetas capazes de sustentar vida. Eles descobriram uma estrela chamada Upsilon Andrômeda e 3 planetas que orbitam em torno dela. Esta imagem computadorizada foi reconstituída dos próprios dados coletados pelos astrônomos do Observatório Lick. Estas imagens mostram o primeiro sistema planetário a ser descoberto fora do nosso sistema solar. O passo lógico seguinte seria enviar uma sonda a estes novos mundos e coletar mais informação. Mas isto apresenta um pequeno problema. O planeta conhecido mais próximo fica a cerca de 15 anos-luz de distância. Portanto, a luz leva 15 anos para viajar daquele sistema planetário até nós. Podemos imaginar uma espaçonave atingindo talvez 1/100º da velocidade da luz. Nessa velocidade,
Essa espaçonave levaria, então, aproximadamente 1.500 anos para chegar àquele sistema. Então, as distâncias que temos de viajar são longas, e mesmo a velocidades altíssimas, estamos falando de centenas a milhares de anos para enviar uma sonda robô a esses lugares. A caçada a novos sistemas planetários é apenas o começo. Esperam-se descobertas assombrosas para os próximos anos. Mas, por enquanto, estamos restritos a detectar apenas planetas maiores, gigantes como Júpiter, vastos, mundos enormes que tenham uma densa gravidade. Vamos visitar um desses planetas gigantes, levando conosco nossas regras evolucionárias. Este planeta imaginário é mais ou menos do tamanho de Júpiter. Mas enquanto Júpiter é feito de gás, este mundo é uma grande rocha, 1000 vezes o tamanho da Terra. A gravidade é tanta que nada consegue crescer. Tudo se agarra ao solo. Criaturas rastejam pelo chão por trilhas de limo. Mesmo estes animais musculosos de formato estrelado, que na Terra seriam leves como uma pluma, aqui fazem profundos sulcos no solo quando se deslocam e precisam de enormes quantidades de energia apenas para rastejar à velocidade de um caracol. Eles conservam suas energias o máximo possível, movendo-se apenas uma vez por dia para um novo lugar de alimentação. Mesmo ficar imóvel, O nosso conceito do que é vida. Seria muito fácil se alguma coisa simplesmente andasse até nós e se sacudisse diante da câmera, mas se não for assim, acho que seria muito difícil dizer simplesmente, bem, este lugar está morto. Marte pode estar morto, mas também é possível que tenhamos de encontrar uma definição de vida mais ampla. Acho que se estamos vendo alguma coisa neste planeta, estamos vendo como a vida é obstinada e como ela é determinada a agarrar qualquer pouquinho de fluxo de energia e aplicá-lo a qualquer pequeno nicho disponível para que sobreviva. Vida não parece ser aquela coisa frágil e improvável que pensávamos outrora, porém, algo que, quando lhe é dado a menor chance, é inexorável. Toda a vida que nós conhecemos tem por base o carbono. Então, para algo como o silício vir a substituí-lo, um planeta teria de ter se desenvolvido há muito mais tempo do que a Terra. E isto talvez exista na parte mais antiga da galáxia, no núcleo. Para fazer vida silícica se desenvolver no nosso mundo, teríamos de isolar o carbono. Do contrário, o carbono simplesmente prevaleceria. Imaginem um mundo do mesmo tamanho da Terra. Ele gira ao redor de um par de estrelas, não de apenas uma como no nosso caso. Mas a grande diferença é que todo o carbono está preso debaixo de uma superfície arenosa, de silício. Levará algum tempo, mas talvez, apenas talvez, a vida ali venha a se desenvolver. O silício é o segundo elemento mais abundante na Terra. E alguns dos organismos da Terra, como os plânctons, possuem dentro deles tanto silício quanto carbono. Na verdade, o silício é tão semelhante ao carbono que há muito ele é considerado uma possível alternativa como base para a vida. Mas seria vida na sua trajetória mais lenta. Neste mundo, o carbono está armazenado no subsolo. A superfície é feita de compostos de silício, como a areia. Este silício combina com o oxigênio da atmosfera para formar os blocos que constituem enormes árvores cristalinas. Isso é uma coisa incrivelmente difícil de se fazer, uma vez que o silício reage tão lentamente. Porém, com tempo e energia suficientes, isto é exatamente o que poderia acontecer. Quando o carbono forma complexas moléculas que se tornam parte de um ser vivo, ele forma laços flexíveis. Isto significa que a vida na Terra é adaptável e maleável. Porém, os laços químicos formados pelo silício são tão fortes e apertados que as criaturas